Introdução ao Antigo Testamento, Bíblia Hebraica, Palestra 11, Nos Passos de Moabe, Deuteronômio. Capítulo 2, Estrutura Básica de Deuteronômio. Podemos olhar para a estrutura básica do Deuteronômio de algumas maneiras. Nós podemos fazer uma espécie de divisão literária, o que eu tenho neste lado da transparência, de acordo com os discursos. Então, para começar, temos o primeiro discurso, que é uma espécie de discurso introdutório nos 4 primeiros capítulos, passando por 4:43, há uma introdução que nos dá a localização onde os israelitas estão, e também o primeiro sermão de Moisés. Moisés, neste sermão, está dando uma revisão histórica, e o objetivo desta revisão histórica é didático. Ele quer que os israelitas aprendam alguma coisa, para inferir algo a partir desta revisão de sua história desde o Sinai até os dias atuais. E nessa revisão, enquanto ele reconta a história que acabamos de ler nos livros anteriores, vemos sua escolha seletiva dos acontecimentos. Vemos como ele está descrevendo as coisas de uma maneira que reforça o fiel, leal cumprimento de Deus da promessa de aliança. E ele está usando isso para exortar os israelitas a fazer a sua parte, obedecendo às leis de Deus. O segundo discurso se estende desde 4:44 até 28:6. E ele também contém um pouco de revisão histórica, novamente recontando algumas das narrativas dos primeiros livros da Torá, e novamente nos dando uma visão sobre esse fenômeno da interpretação bíblica interior, ou parte da Bíblia, que revêem as partes em algum outro lugar. E já estão começando a interpretar e apresentar esse material em uma luz particular. Mas então temos uma seção central de leis que estão sendo apresentadas, começando em cerca de 12, de modo que este ainda é parte do segundo discurso de Moisés, mas que se estende a partir de Deuteronômio 12 a 26. Temos leis. Este é, em muitos aspectos, uma repetição de grande parte da legislação revelada que já encontramos. Aquela parte central da legislação, de 12 a 26, pensa-se ser o núcleo mais antigo do primeiro livro. Nós vamos voltar e falar sobre isso em um momento. Agora, o título grego para este livro, que é Deuteronômio, Deuteronomos, uma segunda lei, uma repetição da lei, e esse nome deriva do fato de que a maior parte do livro contém esse núcleo legal de material, que revê a lei. No capítulo 27 temos uma cerimônia de renovação da aliança. Ela tem lugar em uma montanha perto de Siquém, depois que os israelitas atravessaram o Jordão. Ele descreve a cerimônia que acontecerá, depois de terem atravessado o Jordão. E desde a Grécia Antiga, sabemos que no mundo antigo os colonos colonizavam um lugar, especialmente se eles colonizassem um lugar por instigação divina, eles realizavam certas cerimônias que seriam acompanhadas por bênçãos e acompanhadas por maldições. Eles escreviam as leis sobre pilares de pedras, eles erguiam o altar para sacrifícios, eles proclamavam bênçãos e maldições para aqueles que obedecessem e desobedecessem. Muito semelhante ao que acontece no capítulo 27. Todos esses elementos aparecem no capítulo 27. O capítulo 28 relaciona as recompensas materiais que advirão a Israel. Se ela for fiel à lei de Deus, e as punições se desobedecerem. E algumas delas são muito criativas. Mas a importância da visão do deuteronomista da história de que o destino de Israel é totalmente condicionado à obediência ao pacto, isso é algo que vai nos ocupar repetidamente em uma data futura. Menciono isso aqui, mas é algo que teremos que voltar. O terceiro discurso de Moisés está nos capítulos 29 e 30. Este discurso enfatiza o grau em que o mau destino é de responsabilidade da comunidade. Moisés enumera desgraças e sofrimentos adicionais que recairão sobre Israel se ela pecar. Mas ele se enfatiza que a escolha de Israel. Deus tem sido claro sobre o que é necessário e não está fora do alcance de Israel alcançar a vida e a prosperidade. Ela apenas precisa escolher. E tudo isso está definido em um discurso no capítulo 30. Vou ler os versículos 11 a 20. Certamente esta instrução que eu os envio neste dia não é desconcertante para você, nem está fora do alcance. Não está nos céus que você possa dizer: quem entre nós pode ir até os céus e buscá-la para nós e nos impô-la, para que possamos observá-la?
Nem está além do mar que você possa dizer: quem dentre nós pode atravessar o outro lado do mar e buscá-la para nós e nos impô-la, para que possamos observá-la? Não, a coisa está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para observá-la. Veja, eu ponho diante de ti a vida e o bem, a morte e a adversidade. Pois eu hoje vos ordeno amar ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, suas leis e suas regras, para que possam prosperar e crescer, e que o Senhor teu Deus te abençoe na terra que você está prestes a entrar e possuir. Ouça as cadências desse tipo de linguagem em Deuteronômio. Nós não ouvimos linguagem como essa antes. Mas isto é no que as pessoas muitas vezes pensam quando eles pensam em linguagem bíblica. Tudo começa aqui em Deuteronômio. Mas se o teu coração se desviar e não der atenção, e forem atraídos para o culto e serviço de outros deuses, eu declaro a você, neste dia, que vocês certamente perecerão. Você não deve durar muito no solo que estão atravessando, o Jordão, para possuir. Eu chamo o céu e a terra como testemunhas contra vós nesse dia. Eu pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Se você e sua descendência viveriam, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo aos seus mandamentos e apegando-se a elas. Por isso, terás vida e deve durar muito sobre o solo que o Senhor teu Deus jurou a seus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó, a dar a eles. Então, tudo foi dado. É simplesmente escolha de Israel levá-lo ou não. A última seção do livro, os capítulos 31 a 34, é uma espécie de miscelânea de apêndices. Há alguma poesia antiga que é encontrada no capítulo 32, que é conhecida como o Cântico de Moisés. Os estudiosos se referem a ela como o Cântico de Moisés. Nós temos as bênçãos de Moisés, registradas no capítulo 33, e em seguida o capítulo 34 é a história da morte de Moisés. Eu li parte dela para você. Agora, já há séculos atrás, os estudiosos da Bíblia observaram que Deuteronômio abre com o verso: essas são as palavras que Moisés dirigiu a todo Israel do outro lado do Jordão. Isto é dizer, o Transjordão, do outro lado do Jordão. Então, essa linha é obviamente escrita da perspectiva de alguém que está no interior da terra, dizendo: Moisés disse isso quando ele estava lá, do lado de fora da terra, do outro lado do Jordão. É por isso que ele está olhando para o leste. E esta é uma linha que podemos pensar que não poderia ser escrita por Moisés, porque Moisés nunca entra na terra e não estaria em condições de falar sobre algo que está do outro lado do Jordão. Da mesma forma, o último capítulo que descreve a morte e o sepultamento de Moisés provavelmente não foi escrito por ele. Então, como veremos, estas e muitas outras características textuais apontam para o período de composição de Deuteronômio, que foi muitos séculos após o tempo em que se supõe que Moisés teria vivido, se quisermos assumir que ele era um personagem histórico. E assim, através de uma análise cuidadosa, você tem estudiosos como Moshe Weinfeld e muitos outros. Eu acho que Bernard Levinson foi quem escreveu sobre Deuteronômio em sua Bíblia de Estudo Judaica. E esta é uma maravilhosa introdução de ler lá. Então eu encorajo, por favor, certifique-se de olhar isto. Mas as análises de estudiosos, como estes, os levaram a concluir que o núcleo original de Deuteronômio surgiu no século VIII, antes da Era Comum. E este é agora onde meu pouco interessante diagrama em forma de montanha vai entrar em jogo. Foi provavelmente um rolo de papel de leis conhecido como o livro ou o rolo da Torá. Deuteronômio refere-se a si mesmo dessa forma, em Deuteronômio 17, versículos 19 a 20. E por isso, acho que foi provavelmente algo mais ou menos equivalente aos capítulos 12 a 26. Talvez houvesse uma pequena introdução, uma pequena conclusão, e eventualmente essas leis foram colocadas no quadro de um discurso de Moisés. Talvez os capítulos 5 a 11 e talvez 28, isso teria sido no 8º, 7º século. E então, em algum ponto mais tarde, várias coisas aconteceram. E eu vou dizer na seguinte ordem, mas isso não quer dizer que aconteceram nesta ordem, nós realmente não temos certeza. Em algum momento, várias coisas aconteceram.
você tem capítulos de enquadramento, Deuteronômio 1 a 4, o tipo de quadro introdutório e revisão histórica, bem como os apêndices no final, capítulos 31 e 34. Estes estão adicionados. Você também tem leis que estão sendo atualizadas, passagens sendo ampliadas para refletir a experiência de exílio. Você vai se lembrar que em cerca de 586 Jerusalém foi destruída e os israelitas estão no exílio na Babilônia. Além disso, em algum momento, Deuteronômio é acrescentado aos outros 4 livros do Pentateuco, Gênesis até Números. É feito para preceder isso. Ele está servindo, portanto, como sua conclusão, e por ser juntado a eles, isto confere o título de um livro da Torá, para este material também. Eles não usam a palavra Torá dessa forma nesses livros, só Deuteronômio usa a palavra Torá para falar de instrução ou revelação geral de Deus. Assim sendo anexado agora ao Gênesis até Números, tudo isso vem a ser conhecido como Torá também. E então, finalmente, durante o exílio, ou muito provavelmente durante o período pós-exílio, durante o exílio, até o final do século VI, Deuteronômio foi incorporado a uma história narrativa anterior, que vai de Josué a Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Isso é tudo uma unidade, como nós vamos chegar a ver na próxima aula. E assim, Deuteronômio, de uma certa forma, serviu para a introdução para este material, olhando para frente. Então, uma conclusão dos 4 livros anteriores, mas também uma introdução à história narrativa longa que vai funcionar até o fim de 2º Reis. Agora, há um monte de debate sobre o timing exato desses eventos. E esse processo pelo qual este material cresceu e se expandiu. Mas no período pós-exílio, em algum momento, toda a unidade, Gênesis até o material de Números, Deuteronômio, e em seguida a narrativa histórica longa, todo o caminho até 2º Reis foi solidificado. A história deuteronomista, isto é, o livro de Deuteronômio, é uma espécie de estranha conclusão do material de Gênesis até Números, porque realmente não tem o clímax narrativo esperado. Você meio que espera que a história termine como a entrada dos israelitas na terra e esperançosamente com Moisés, e isso não ocorre. Alguns estudiosos têm sugerido que adiar a posse da terra para o futuro de Israel pode ter refletido a experiência histórica do exílio, uma experiência que desafiou a própria ideia de posse da terra como central para a manutenção da aliança. Então, se você está no exílio, talvez um final mais satisfatório é fazer com que Israel, de fato, não entre na terra. O complexo processo pelo qual Deuteronômio foi formado ressalta o fato de que as noções modernas de autoria não podem ser aplicadas aos textos bíblicos. Nós pensamos de um autor. Tendemos a pensar em um autor como um único indivíduo que compõe um texto em um momento específico. Mas esta não é a maneira que os textos surgiram no mundo antigo. Os textos comuns, particularmente importantes, como vai em fio da ponta, os autores bíblicos eram o que chamamos de colecionadores, compiladores, revisores, editores e intérpretes da tradição antiga. Textos antigos foram, em geral, o produto de muitas mãos pela extensão de muitos séculos, e durante esse tempo modificações e recontextualizações ocorreram. Então, nós nos referimos a quem transmite e desenvolve um texto desta forma como uma escola. Mas você precisa entender que estamos usando isso de uma forma relativamente informal, pois, quando falamos sobre a escola deuteronomista ou a escola deuteronomista, estamos realmente falando sobre o fato de que temos um conjunto de textos que parecem compartilhar de um certo tipo de ideologia ou orientação, e ainda sabemos que partes deles parecem datar de épocas muito diferentes. E assim pensamos no texto como sendo preservado, transmitido e desenvolvido por muitas mãos, que compartilham certas características comuns, ideologias comuns. Chamamos isso de escola. Não é que saibamos da existência de uma escola deuteronomista e dizemos, bem, então, eles devem ter produzido esse texto. É ao contrário. Temos um texto e suas características sugerem-nos uma longa tradição de estudos, que preservou e transmitiu o texto dessa maneira. O mesmo acontece com a escola sacerdotal. Estamos falando sobre os materiais sacerdotais, que têm claramente evidência de origem a partir do 8º, 7º, 6º e 5º séculos. E por isso deve ter havido uma distensão comum de escola que teria preservado e transmitido e desenvolvido essas tradições.
e que chamamos esta a escola sacerdotal. O núcleo legal de Deuteronômio, assim realmente 5 a 26, é onde parte do material legal começa. Contém, em primeiro lugar, uma versão um pouco expandida dos 10 mandamentos, você tem isso em Deuteronômio 5, e em seguida outras leis, realmente de 12 a 26, que se assemelham ao material legal que é encontrado em Êxodo, a coleção de material que temos chamado de Código da Aliança, e elas também parecem ter alguma relação com as leis de Levítico e Números. Mas a questão é, qual é a relação entre as diferentes versões do material legal? Algumas dessas leis se emparelham umas às outras muito de perto e outras não. Portanto, são tradições jurídicas de Deuteronômio uma resposta direta ou modificação das leis em Êxodo e Números, ou elas são melhor entendidas como apenas formulações diferentes, independentes de uma tradição jurídica comum?